Olá pessoal, meu nome é Romário Ferreira, eu sou monitor das disciplinas Estruturação Musical 1 e 2 e hoje estou aqui para falar para vocês sobre série harmônica. Mas antes de falar sobre série harmônica, eu gostaria de falar um pouco sobre a formação do som, como é que o som ele é produzido. Então, para que a gente possa ter uma produção sonora, a gente precisa de um corpo que vibre, né? A gente precisa de uma fonte sonora, algo que vibre e assim produz esse som. Como por exemplo, aqui no violão nós temos a corda. Quando eu toco a corda, ela vibra e assim produz esse som. Temos outros tipos de instrumentos com outra forma de produção de som, como por exemplo através de membrana, né? Como a gente tem os instrumentos de percussão, alguns como o pandeiro, por exemplo, que ele tem uma pele, a gente bate naquela pele e com a vibração nós temos a produção sonora. Temos também os instrumentos de sopro, que é produzido através da coluna de ar, né? Como por exemplo flauta transversal, né? Através da coluna de ar que você tem a produção sonora. Então precisa de uma fonte sonora para produzir o som. E em música nós temos a medição da frequência através do que a gente chama de hertz, né? A forma de calcular, que seria o que? Ciclos por segundo. Ou a gente poderia dizer vibrações por segundo. Por exemplo, quando eu toco essa quinta corda do violão, eu tenho a nota Lá 440 Hz, ou seja, 440 ciclos. Ela vai vibrar nessa velocidade e vai produzir a nota Lá. Ok? Então, entendido essa parte da produção sonora, o que seria a série harmônica, né? Os harmônicos são componentes que enriquecem o timbre do instrumento, o timbre da voz, né? Então o que é que acontece? Vou dar o um exemplo aqui com o nosso instrumento, com o instrumento que eu estou aqui na mão, que é o violão. Quando eu tocando aqui a sexta corda do instrumento, ó, quando eu toco essa corda, ela vibra por completo, de uma extremidade à outra. Aqui nessa extremidade eu tenho o capotraste e na outra extremidade eu tenho o rastilho. São essas duas partes do violão que mantêm a corda suspensa para que ela possa vibrar livremente, né? Suspensa aqui, passando por essa extremidade e por essa outra extremidade, e assim a corda ela consegue vibrar livremente e produzir o som. Ok? Então, quando eu toco essa sexta corda aqui, eu tenho uma nota Mi. Quando ela vibra por completo, ela emite a sua primeira frequência, que é a nota Mi, que a gente poderia chamar de frequência fundamental, certo? Então, produzindo a nota Mi. Ao mesmo tempo que essa corda ela vibra por completo, ela vibra também em duas metades, que seria daqui até aqui e daqui até aqui. Claro que precisaríamos de um equipamento, né? Com a precisão muito alta para a gente ver em câmera lenta todo esse processo, mas no momento não é isso que eu vou fazer, certo? Mas ela vibra assim, vibra por completo e depois vibra em duas metades. Quando ela vibra por completo, ela produz essa frequência fundamental do Mi. Quando ela vibra em duas metades, ela vai produzir uma frequência mais alta, que seria esse Mi, um oitavo acima, certo? E à medida que ela vibra também em duas partes, ela vibra em três partes, ela vibra em quatro partes e assim por diante. Então, teoricamente, a série harmônica ela é infinita, certo? Teoricamente, ela seria infinita, essas vibrações. Mas, repetindo, ela vibra por completo de uma extremidade à outra, produzindo a frequência fundamental do Mi. Depois, em duas partes iguais, ela vai produzir a oitava. Depois, em três partes iguais, ela vai produzir a quinta justa. Quem seria a quinta justa do Mi? Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então vai produzir o harmônico da nota Si. Aí depois, em quatro partes iguais, vai produzir a quarta justa, certo? Que seria o Lá, né? Mi, Fá, Sol, Lá. Depois que ela vibrar em quatro partes iguais, em cinco partes iguais, ela vai produzir a terça maior, certo? E assim por diante. Eu vou dar o exemplo aqui no violão
tocando apenas o harmônico dessa produção da vibração da corda em partes. Eu vou tocar alguns harmônicos para exemplificar para vocês. Primeiro a nota fundamental, que é o próprio Mi, quando ela vibra em toda a sua extensão. Mais uma vez. Agora, quando a corda vibra em duas partes iguais, que seria em duas metades, daqui até aqui, na casa 12 do violão, e daqui até aqui. Vou tocar apenas o harmônico que é produzido, certo? A gente utiliza muito isso no violão, então é só encostar o dedo sobre a corda, não apertar, só encostar e eu toco, olha. Mais uma vez. Repetindo novamente o som da corda em toda a sua extensão da fundamental. Agora, da corda dividida em duas partes iguais, o harmônico da oitava. Agora vou demonstrar o harmônico que é produzido a corda vibrando em três partes iguais, que é o da quinta justa, que seria o Si. Então, olha, eu tenho daqui até aqui, aí depois mais até aqui, e por último, ou seja, dividir o braço do violão em três partes iguais. Então eu venho aqui, olha, quando a corda vai vibrar em três partes e só extraindo apenas o harmônico da quinta justa. Então, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, ela vibra também em quatro partes iguais, como eu falei, em cinco partes. Eu vou mostrar aqui o harmônico produzido da corda vibrando em cinco partes, que é o da terça maior, que é o Sol sustenido, né? Mi, Fá, Sol. Para ter uma terça maior, Sol sustenido. Mais uma vez. Então, repetindo o som fundamental da oitava em duas partes iguais, da quinta justa, quando a corda vibra em três partes iguais, da terça maior, cinco partes iguais. Ok? Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.